Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Estela Pinheiro. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante para quem está na fase de produzir textos. Esse tema você vai usar bastante na sua vida escolar, então nós vamos começar aprendendo e aprendendo de um jeito certinho, tá ok? Nós vamos falar então sobre o travessão. O travessão, ele é um pouquinho maior que aquele sinal de menos, ele é o dobro daquele sinal de menos, é um traço um pouco maior que fica no meio da linha. Quando a gente lê um texto que tem um travessão, significa que um personagem está falando. Então, se alguém está contando uma história e neste momento ele para de contar e o personagem fala alguma coisa, a gente deve sempre usar o travessão. Se você escrever uma história onde um personagem começa a falar e você não usar o travessão, a história fica meio estranha. A pessoa que está lendo, ela não vai saber que aquele personagem está falando naquele momento, ela pode ficar confusa. Então, por exemplo, você pode estar aí contando a história de uma mamãe que preparou o almoço para seu filho. Então, de repente, essa mamãe chegou na janela e chamou: "Filho, venha comer!" Nesse momento, você deve então fazer o parágrafo. O parágrafo, vocês se lembram, né? É o recuo da margem. Eu uso sempre 2 dedinhos, 2 centímetros para dar um espaço da margem. Aí depois que eu dei esse espaço, eu ponho o travessão e ponho então o que a mamãe falou. Nós temos também o ponto final. O ponto final, ele nunca pode faltar nas nossas produções de texto, nas respostas das situações problema. Toda vez que eu escrever uma resposta de uma situação problema, eu devo colocar o ponto final. Toda vez que eu escrever uma frase, eu devo colocar o ponto final. O que é que o ponto final indica? A própria palavra diz, ele indica que você terminou de falar aquele assunto daquela frase. Então, toda vez que eu for produzir um texto, eu vejo aí alunos escrevendo texto, esquece do ponto final. Ué, será que ele acabou essa história? Será que começou de novo? Será que é parágrafo? Para onde será que esse aluno vai? Aí você escreve uma resposta da situação problema e não coloca o ponto final. Eu falei, ué, será que era para ele escrever mais coisa e ele esqueceu? Então, toda vez que você escrever uma frase, você coloca um ponto final. Se você escrever o texto, você vai dividir esse texto em partes, né? Começo, meio e fim. E deve sempre, antes do próximo parágrafo, você deve sempre usar o ponto final. Quando uma pessoa for falar, então antes de fazer o parágrafo, você normalmente usa 2 pontos, por exemplo. E a mamãe falou, 2 pontos na linha de baixo. Filho, venha comer. Ou, e o lobo mal disse. Onde você vai, Chapeuzinho Vermelho? Então, e o lobo mal disse, você usa 2 pontos. Onde você vai, Chapeuzinho Vermelho? Você usa o travessão para indicar que aquele momento, aquela frase que você escreveu, significa que é o lobo mal falando. Então, o travessão, o ponto final e os 2 pontos são muito importantes quando a gente vai escrever uma história que os personagens estão falando. Então, agora nas fábulas, a gente deve sempre treinar o nosso texto, né? Dividir esse texto em começo, meio, fim e usar essas pontuações tão importantes que depois a gente vai aprender muitas outras pontuações, mas a gente tem que começar por essas, né? Então, primeiro a gente aprendeu o ponto final. Usamos o ponto final nas frases, né? Usamos o ponto final nas respostas das situações problema. Então, agora vocês estão produzindo texto, vocês já estão escrevendo, então, quando um personagem vai falar, deve-se, então, usar o travessão. O travessão, ele só pode ser usado no parágrafo e depois letra maiúscula, quando o personagem vai falar, né? Eu não posso usar o travessão, assim, do nada, assim, ele brotar no meio da frase só para enfeitar a frase. Não, ele tem que ser usado sempre no início da frase, quando um personagem vai falar. Depois, tem algumas outras maneiras de se usar o travessão, mas vamos começar treinando essa quando o personagem começa a falar, não? E aí, você tem usado o travessão nos seus textos?